Boa noite, mais uma vez. Os convido a abrirem suas Bíblias no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 2. O título do sermão dessa noite é A Providência de Deus e a Responsabilidade Humana. Faremos a leitura do capítulo 2 inteiro, versículo 1 ao 23. E depois eu vou pedir para você ficar com sua Bíblia aberta, pois nós retornaremos algumas vezes ao texto. Ruth 2. A palavra do Senhor diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela se foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: O Senhor te abençoe. Boaz perguntou a capataz dos ceifeiros: A quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se, prostrada, rosto em terra, exclamou: Por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: Continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma das suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos: Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha, e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: Onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado: O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso
com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Vamos orar? Senhor, nesse momento nós estamos diante de Ti, sedentos pela Tua palavra, sedentos por aquilo que o Espírito Santo vai ministrar nos nossos corações. Nós estamos cheios de expectativas, queremos sair daqui, Pai, edificados por Ti. Por isso, faça de nós todo tipo de distração, aquieta o nosso coração, cativa a nossa atenção para a Tua palavra, e na Tua grande misericórdia, me ajuda, Senhor, a transmitir, Pai querido, esse sermão. Que o Seu nome seja honrado e glorificado, e a Tua amada igreja saia daqui edificada, Senhor. É o que Te peço, no nome santo de Jesus. Amém. A providência de Deus é a responsabilidade humana. Hoje nós vamos mergulhar no livro de Ruth mais uma vez, no capítulo 2, explorando as profundas lições que a palavra de Deus tem a nos oferecer. O livro de Ruth é uma joia no cano das Sagradas Escrituras. É uma história de redenção e da maravilhosa providência de Deus, justamente em tempos muito difíceis. Nesse capítulo 2, nós encontramos uma demonstração viva de como Deus cuida dos seus filhos, mesmo em muito sofrimento. E o primeiro ponto desse sermão é o acolhimento na colheita. Ruth, capítulo 2, do versículo 1 a 8, nós vemos esse acolhimento de Ruth ali na colheita. Versículo 8 diz assim, vamos lá, dar uma olhada no versículo 8. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. O que nós vemos logo nesse primeiro capítulo, aqui no começo? Ruth, uma jovem moabita, ou seja, uma estrangeira, seguindo a orientação da sua sogra Noemi, para colher espigas nos campos de cevada durante a colheita. E aqui já vemos de cara a providência de Deus. Lá no versículo 3, nós vemos que Ruth, o que aconteceu com Ruth lá no versículo 3? Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz. Gente, todo cristão, ele sabe, desde lá dos primórdios da sua conversão, que com Deus não existe coincidência. Com Deus não existe acaso. Com Deus existe providência. E é justamente o que acontece com Ruth. O texto diz aqui no versículo 3, casualmente ela foi na plantação de Boaz. E no versículo 4, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém. Ele volta de viagem. Fala para mim, tudo encaixando perfeitamente. E ali, na providência de Deus, ela vai justamente para uma plantação que é de um parente da família do sogro. Lá no capítulo 1, 2, 3 sermões atrás, nós vimos que Elimeleque, marido de Noemi, ele sai de Belém porque havia ali fome em Belém naquele momento, fruto da desobediência do povo de Deus ao Senhor. Ele vai para onde? Moabe, uma terra onde Deus não é adorado, uma terra sem Deus. Ali eles vão buscando conforto, e o que eles encontram? Morte. Morre Elimeleque, mas morre também os dois filhos de Elimeleque e Noemi, Quilon e Malom. Nós percebemos que antes da morte dos filhos, eles se casam.
com Ruth e com Orfa. E de todos esses 10 anos vivendo em Moabe, somente Noemi e as noras realmente sobrevivem. Ou nós vimos que Noemi diz para as noras: voltem para a casa de vocês, eu vou voltar para Belém. Orfa ficou reticente, Ruth mais ainda, mas Noemi convenceu Orfa a retornar para casa. Ruth fez aquela declaração de amor que é sensacional. Nós vimos lá no capítulo 1, a partir do versículo 16. Não insistas comigo para que te deixe e não mais te acompanhe. E ela disse para Noemi: aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. E aqui nós chegamos no capítulo 2, em Belém. Noemi, uma mulher que saiu de Belém rica, casada, com filhos, volta pobre, arrasada, amargurada, sem os 2 filhos, sem o marido e com uma nora, também viúva. Noemi estava tão amargurada que as pessoas, quando cumprimentavam ela: Noemi, você voltou para casa, você voltou para Belém? Ela corrigia as pessoas e dizia: não me chame de Noemi, meu nome é agradável, ditosa, bela, mas eu não sou nada disso mais, depois da desgraça que aconteceu comigo. Me chame de Mara, pois eu sou uma mulher amarga agora. E o Senhor fez isso comigo. Durante 3 ocasiões, Noemi disse isso. Mas, apesar das queixas, murmurações, da amargura de Noemi, nós vemos aqui 2 mulheres em Belém, totalmente dependentes de si mesmas. Pelo menos é o que elas achavam. E é interessante que Ruth, ela vai para aquele campo e Deus manda para Boaz, um parente, mas não é só um parente, é o parente. Porque quem é esse Boaz? Por que ele recebe tão bem Noemi na sua terra? Esse Boaz, ele é filho nada mais, nada menos do que de Raabe. Lembram de Raabe? A prostituta, aquela que escondeu os espias de Israel, é a mãe de Boaz. Então, se alguém sabe o que é ser estrangeiro, se alguém sabe o que é não ser parte do povo de Deus, é Boaz. É Boaz. E é interessante que Boaz nos lembra da importância de sermos hospitaleiros, compassivos. Nós devemos seguir o exemplo de Boaz, porque nós éramos filhos também, nós éramos estrangeiros também, nós éramos filhos da perdição, nós éramos filhos do diabo, nós éramos estrangeiros, pois vivíamos no reino das trevas. E Jesus nos acolheu. Jesus nos trouxe para o reino da luz do seu amor. Então a gente percebe que nesse primeiro acolhimento, Deus, na sua providência, direciona justamente Ruth para aquele campo, justamente para Boaz. Mas é a responsabilidade humana. Então é isso que acontece na nossa vida. As coisas acontecem e nós que somos cristãos, nós sentamos e esperamos Deus resolver toda a nossa vida. É assim que funciona? Não. Ruth, ela não copia a sua sogra. Ela não senta e começa a dizer para as pessoas: olha, não me chame mais de Ruth, me chame de Mara. Ela não faz isso. Simplesmente ela não fica revoltada com Deus por ela, ainda jovem, ter ficado viúva. Está do lado de uma sogra que reclama. E reclama contra Deus ainda, que é mais perigoso. O que ela faz?
Versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Gente, é simples. Está difícil? Não adianta sentar e ficar chorando eternamente. Tem que buscar forças em Deus, confiar na providência de Deus e trabalhar. E buscar o crescimento. E se aproximar de Deus para conhecer a sua vontade. E Ruth aqui diz: Noemi, não adianta a gente ficar aqui murmurando. A gente vai morrer de fome. Eu vou atrás de comida para nós. Então, Noemi disse: vá, minha filha, vá. Noemi não foi, não é porque ela estava mal-humorada, tá? Vamos também dar um crédito para Noemi. Era uma senhora bastante idosa já. Ela diz no capítulo 1: meninas, voltem para casa de suas mães, eu já sou muito velha. Então ela não caberia a ela esse papel de ir para uma colheita, não teria condições físicas para isso. Ruth, jovem, ela decide ir recolher as espigas no campo daquele que lhe permitiu, ou seja, não era chegar, eu vou entrar e vou pegar. Eu vou pedir, eu tenho que pedir uma permissão. E eu não sei vocês, se vocês são bons de pedir as coisas. É meio complicado, né? Mas ela tem a coragem suficiente. E é interessante que muitos estragados por uma ideia romântica de que tudo que você for fazer tem que ser maravilhoso, prazeroso e lucrativo. Hoje, o slogan para essa geração, principalmente a Z, é justamente essa. Você vai trabalhar onde? Onde pague bem, entre tarde saia cedo e emende os feriados e eu fique feliz. A minha geração, não. Você vai trabalhar onde? Onde for necessário para conseguir os recursos. Mas por que a geração Z está passando por isso? Porque ela acaba desprezando os pequenos começos. Então as pessoas já querem chegar e elas não querem servir o cafezinho. Elas não querem ser o office boy. Elas não querem começar por baixo. Ela quer chegar e na entrevista e elas querem ser o gerente. Se for diretor, melhor. Se não for muito exigente. Elas querem ganhar X. Menos do que X, não largo o meu videogame. Tem ar-condicionado? Às vezes as pessoas vão trabalhar numa produção e perguntam se tem ar-condicionado. O entrevistador pensa: eu perco meu emprego, eu cometo um crime, como eu respondo para essa pessoa? Mas elas esquecem de verificar a história. Já ouviram falar de Jeff Bezos? Se você não sabe quem é, eu tenho certeza que você dá dinheiro para ele quase todo mês. Eu falo assim: pega, Jeff. Amazon. Ele é o dono da Amazon. Bilionário. Começou numa garagem, na garagem da casa dele. Já ouviram falar um tal de Steve Jobs, Steve Wozniak? Já ouviram? Já? Se você tem um aparelho de celular que tem uma maçã comida, você sabe de que eu estou falando. Ele fundou a Apple. E um tal de Disney? Walt Disney, junto com seu irmão, fundaram um império. Larry Page, o Google, Bill Gates, a Microsoft. Mas vamos para a Bíblia, né? Talvez muito capitalismo não seja agradável para todos. 1 Samuel capítulo 17, eu convido você, por favor. 1 Samuel capítulo 17. Pensa num empreendedor que saiu do
Nem da garagem não foi. Capítulo 17, versículo 17. Eu espero. A gente vai entrar aqui, entrar nos primórdios do iFood. Foi o primeiro entregador de iFood da história, que vocês talvez ainda não saibam. 17 diz assim: nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga, partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Gente, o texto vocês conhecem. Jovem Davi, ele já tem um emprego que é difícil. Ele cuida de ovelhas. Um bicho teimoso. E não só teimoso, uma situação perigosa. Animais selvagens rondavam o rebanho e mais de uma vez ele teve que lutar com feras do campo. Se está difícil para ele, tem como piorar. O pai disse para ele: Davi, vem cá, agora você vai entregar marmita, meu querido. Vá lá para o acampamento, leva essa quentinha, leva esse queijo pro capitão. E ele sai de pastor de ovelhas para entregador de marmita. Será que se fosse eu ou você, ou um jovem dessa geração Z, se o pai dissesse para ele assim: vem cá, meu garoto, sai desse videogame, vá lavar o banheiro, vá podar a árvore do vizinho para ganhar um dinheiro para pagar a internet que se usa para jogar o joguinho. O que será que esse jovem diria? Ô pai, você me quebra, pai. Ô pai, estou estudando. Ô pai, é serviço pesado. Ô pai, mas quanto vai render esse serviço? Eu vou ficar um dia inteiro podando a árvore do vizinho para ganhar uma merreca? Ô pai, um ou outro. Aí eu não vou. Se Davi tivesse dito isso: pai, eu entregar marmita, pega alguém aí, já estou aqui no meu serviço que não é fácil. Eu vou acordar de madrugada, vou levar comida para os meus irmãos, para gente que eu nem conheço. Se ele dissesse isso, ele não desprezou pequenos começos. Se ele tivesse recusado, tivesse confrontado o pai e não tivesse levado a comida para os irmãos, ele não seria rei. Pois ali, naquele gesto humilde, naquele trabalho que não tem nenhum glamour, ele chega no acampamento, entrega os queijos, entrega a comida, fala com seus irmãos, ele ouve um xarope do outro lado do vale gritando coisas absurdas contra o povo de Israel. E ele vê um exército acovardado, um rei complacente, e ele fala: mas quem é esse incircunciso para afrontar o povo do Deus Todo-Poderoso? E ele fala: deixa comigo, eu vou enfrentar esse tal de Golias. E ali começa um pequeno começo. Ele foi entregar uma marmita, ele mata um gigante, e o resto da história você já sabe. Ele se torna um dos reis mais poderosos da história de Israel. Então, meus queridos, nós temos sim que olhar para esse fato aqui. Deus, ele providencia, ele não tem casualmente. Não, Deus colocou Ruth ali no campo de Boaz, e foi Boaz, não foi outro fazendeiro. Mas a Ruth, ela se levantou e falou: eu vou atrás, Noemi.
Eu vou atrás, eu vou pedir. E eu vou de campo em campo pedir que me permitam entrar para colher as espigas que caírem. Gente, vamos contextualizar. Se precisar hoje, você sai catando latinha na rua, reciclável? Ou você acha que é muito baixo, muito ruim, muito humilhante? Talvez seja essa a grande dificuldade nossa. Deus não vê humilhação no trabalho. E aquele que é humilde e espera em Deus, pode começar catando latinha, pode começar numa garagem, pode começar desacreditado, talvez até mesmo humilhado por pessoas ao seu redor, dizendo: nossa, que degradante essa sua profissão, seu jeito de ganhar a vida. Mas diante do Senhor, aquilo que é legítimo, Deus abençoa, Deus coloca as mãos e Deus faz prosperar. Fez com Davi, fez com Ruth. Ponto 2, do versículo 8 ao 16. Lá no 10 diz assim, Ruth 2, versículo 10. Ela inclinou-se e, prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Se a gente vê no ponto 1 o acolhimento, no ponto 2 nós vemos a generosidade de Boaz. Como já foi dito, Boaz sabe o peso das palavras de Ruth, a moabita. Porém, seu coração generoso se destaca quando ele não apenas permite que Ruth colha entre os feixes, mas também ordena a que seus servos deixem cair algumas espigas de propósito para ela. Ele mostra preocupação com Ruth, mesmo ela sendo uma estrangeira. Onde está a providência de Deus nisso, meus irmãos? Esse coração generoso de Boaz em relação a Ruth não é apenas um ato humano de compaixão, mas é também um reflexo da providência divina que guia as circunstâncias. Deus orquestrou a chegada de Ruth ao campo de Boaz e ali tocou no coração de Boaz para que ele se protegesse Ruth. Estamos falando aqui de milhares de anos atrás. Uma mulher no meio da colheita, todos os perigos imagináveis poderiam ter prejudicado Ruth, mas Deus colocou alguém que protegesse, que cuidasse de uma mulher que nem era daquela terra. O que nós sabemos disso? Nós sabemos que Deus muitas vezes age nos bastidores. Nós não vemos Ele fazendo as coisas, mas Ele está lá dirigindo situações para que os propósitos dele se cumpram. E a gente percebe isso justamente com o povo de Israel. No Egito, escravizados, peso, o jugo terrível de Faraó, Deus manda Moisés e o capacita para retirar o povo do Egito. As 10 pragas acontecem, os embates, Faraó naquela situação, o anjo da morte passa na 10ª praga, o povo sai e ele está em rumo a Canaã, uma terra que emana leite e mel, mas no meio do caminho o Faraó se arrepende, coloca todo o seu exército atrás do povo, o povo começa a ficar desesperado: a gente vai morrer. E então Deus abre o mar vermelho, eles passam seco pelo leito do mar. Quando o exército de Faraó ele chega, o mar se fecha, mata quase todo mundo e o povo está lá na caminhada. Moisés é chamado no alto do Monte Sinai. Deus fala: eu vou dar leis para esse povo, para que eles se vivam e conduzam suas vidas de maneira que agradem a mim e eu os abençoe.
Enquanto Moisés está lá, o povo está embaixo fazendo bezerro de ouro e adorando a imagem. Mas Moisés intercede, Deus não destrói o povo, e eles continuam caminhando no deserto, e lá no deserto eles começam a reclamar com Deus: olha, Deus, nós queremos aqui comida. E Deus manda chover pão do céu. Todo dia, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo, caía pão do céu. Caiu maná, um grão que eles formavam ali, uma massa, faziam bolos e pães. Mas o povo, o que ele faz? Ele reclama. Ele não consegue perceber que, apesar das dificuldades, Deus está suprindo. Deus está dando o necessário. E aquilo não era o objetivo final. O objetivo final era Deus conduzir o povo para Canaã. Mas o povo queria tudo naquele momento, naquela hora. Muitas vezes a gente deixa de perceber a generosidade de Deus, o agir de Deus em nossas vidas, porque nós somos impacientes e ingratos também. Boaz, ele foi generoso. Ele compartilhou as bênçãos que Deus deu para ele. Ele não reclamou, não ficou preocupado de ter menos, porque Ruth estava ali, apanhando suas espigas. Não era um homem avarento. Mas e a responsabilidade humana? Versículo 11 e 12. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Deus, ele está nos abençoando. Ele coloca pessoas generosas para nos abençoar. Mas o fato é que quando Ruth ela fica surpresa com tanta bondade, Boaz diz: você tem um passado, Ruth. Você tem uma reputação. Eu sei o que você fez e o que está fazendo pela sua sogra, Noemi. Nós devemos entender que tudo que nós fazemos nos acompanhará por toda a nossa vida. Por toda a nossa vida. Então, se muitas vezes estamos passando por dificuldades, seja financeiro ou de relacionamento, nós devemos nos perguntar: o que nos trouxe a esse momento? Qual é o fruto dessa adversidade? Será que não é responsabilidade minha? E muitas vezes nós somos abençoados por Deus, porque Deus usa o nosso testemunho a nosso favor. Ruth era uma mulher, uma jovem que tinha um bom testemunho. E Deus abençoou. E Deus fez ser conhecido esse testemunho para muitas pessoas, inclusive para Boaz. Talvez a bênção que você está esperando hoje, Deus está administrando essa bênção na sua vida, no futuro. Mas você deve começar hoje a se preparar para o momento de receber essa bênção. Você quer se formar na universidade, você é jovem, está estudando, vai prestar cursinho? Amém? Que maravilha! Que maravilha! Está se preparando? Está estudando? Ou fica o dia inteiro na internet?
Você é universitário? Você está assistindo às aulas? Ou vive no rolê? Você, adulto, homem, mulher, você quer ter uma família como? Harmoniosa? Filhos amorosos, respeitosos? Você quer ter uma velhice em que a sua família não jogue você num asilo esperando você morrer? Que você morra? Então, invista na vida dos seus filhos. Ore com eles. Proteja eles, ame eles. Talvez deixe de assistir um capítulo da novela e vá lá ter uma conversa com sua filha, com seu filho. Pergunte o que está passando no coração dele ou dela. Crie uma reputação para quando lá na frente você esperar uma bênção de Deus usar aquilo que você fez para ajudar na sua bênção. Não que ele precise, ele é poderoso para transformar corações, mas sejamos sinceros. Deus não nos criou robôs. Somos seres volitivos, responsáveis. Não foi isso que Deus disse para Adão e Eva? Vá, cuide do jardim? Ou seja, Deus criou a gente para movimentar, não para sentar e esperar cair tudo do céu. E essa busca vai construindo nossa reputação. Então não adianta querer respeito no final da sua vida ou em determinado momento da sua vida se você nunca respeitou, principalmente aqueles que estão próximos de você. Isso nos mostra que devemos ter uma vida exemplar, para que um dia a nossa piedade nos sirva de testemunho. Ponto 3. A busca pela redenção. Versículo 19. Diz assim: a sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. O capítulo conclui com Ruth retornando a Noemi, que se maravilha com a generosidade e o cuidado de Boaz. Noemi, ela reconhece que Boaz é um parente redentor. Aqui é um dos nossos resgatadores. Talvez seja necessário uma pequena explicação. No contexto do livro de Ruth, a lei do resgatador é baseada nas instruções encontradas na lei de Moisés, mais especificamente lá em Deuteronômio. O que essa lei dizia? Era uma lei que protegia os direitos, a segurança das viúvas, garantindo as suas propriedades e a linhagem também. De acordo com essa lei, era chamada lei do levirato. Eu comentei semana passada, e alguns de vocês falaram: nossa, que coisa estranha, né? E é um pouco estranho mesmo, para nós hoje em dia principalmente. Mas era um método de sobrevivência. E Deus, na sua misericórdia, Ele apresentou para Moisés essa lei, que dizia o seguinte: se um homem falecesse sem deixar filho, sem deixar descendência, seu irmão mais próximo, ele tinha a responsabilidade de se casar com a viúva, para que o filho deles pudesse ser gerado em nome do irmão falecido. Esse filho seria considerado legalmente como descendente do falecido, para fins de herança e continuidade da linhagem. Para e pense. É uma coisa estranhíssima. Mas naquele tempo, 3.000 anos atrás, era uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. O problema é o quê? O marido morre. Tanto de Noemi quanto de Ruth e de Orfeu. Elas estão totalmente desamparadas, viúvas. Ruth está indo buscar alimento numa plantação. E aí, até isso, eu acho que é necessária uma explicação. Como funcionava isso? Deus, na sua grande misericórdia, novamente, coloca uma lei para o povo de Israel que instrui esse povo a fazer o seguinte:
na colheita, vocês não podem retirar até o último grão, porque é seus. Não. Na colheita, vocês virão com os seus ceifeiros, eles vão recolhendo ali as espigas de milho, os grãos, eles vão guardando. O que cair no chão é dos pobres. Tem uma outra lei do Antigo Testamento que diz o seguinte: uma plantação, a distância de um braço da beirada da plantação, essa distância, qualquer pobre poderia vir, qualquer necessitado poderia vir e pegar ali a comida. Não seria roubo. Aliás, o proprietário da plantação deveria levar em consideração essa ajuda aos pobres. Deus cuidava dos pobres. E então nós temos aqui essa lei. E aqui Noemi, ela reconhece: olha, Boaz não é só uma pessoa bondosa, ele é o nosso parente. Ele é do clã de Elimeleque, ou seja, parente do marido falecido de Noemi. E nós percebemos aqui que essa busca pela redenção é a providência divina, e é uma temática central nesse livro. É um espelho plano do plano divino da salvação para toda a humanidade. Deus, em sua providência, orquestrou o quê? Aqui no caso de Ruth, que era que chegasse no campo de Boaz. Mas Deus, na sua providência divina, Ele mandou o Redentor de todos os redentores. Mandou Jesus Cristo. Então, na sua providência divina, Ele orquestrou o nascimento e a vida de Jesus para ser o nosso resgatador. E esse exemplo bíblico demonstra, através dessa redenção, o cuidado de Deus na vida dos seus. Maria está grávida, planeja deixar José. No entanto, um anjo aparece a José em um sonho e revela o papel de José na história da redenção. Ela dará à luz um filho, que deverá ser colocado o nome de Jesus, pois esse salvará o povo dos seus pecados. José obedece à orientação divina. Maria é aceita como esposa por parte de José. E a história da redenção se concretiza com Cristo na cruz do Calvário e ali no sepulcro vazio após a sua ressurreição. Mas o que a gente percebe? A gente percebe que nessa providência de Deus, para um redentor, para um resgatador, nós também temos a nossa responsabilidade, nós temos a nossa parte que nós devemos cumprir. No caso de José, é obedecer a voz de Deus, aceitando Maria. Mas olha uma responsabilidade humana que talvez seja ainda até mais chamativa para nós. Gênesis capítulo 41 conta a história de um homem também chamado José. O texto é longo, o horário avança, então eu vou sintetizar. Havia um menino, filho de Jacó, chamado José. Esse José foi enviado pelo seu pai para espiar os irmãos. Ele vai. Ele não era muito bem quisto pelos irmãos, ele era um pouco arrogante na época da juventude. Os irmãos, eles jogam o menino num buraco, num poço, para morrer. Queria matar o menino. Um dos irmãos mais velhos pensa: vou dar um jeito para que isso não aconteça. E diz: olha, deixa ele aí, vamos dar uma lição. Porque na cabeça dele ele pensou: vou voltar depois e tiro ele. Mas não deu tempo, porque uma caravana estava passando e os outros irmãos venderam José como escravo. Ele foi para onde? No Egito. Lá no Egito, foi vendido por um homem chamado Potifar. E José, ele, como Ruth, ele cria uma reputação. Ele faz um serviço bem feito, mas tão bem feito, que José é colocado como responsável sobre as finanças de Potifar. Ele mandava na casa,
só abaixo de Potifar, que não mandava. Fato que a gente sabe da história, a mulher de Potifar não era uma boa peça e queria ali seduzir José. José, fiel a Deus e fiel ao seu compromisso com Potifar, ele rejeita aquela mulher. A mulher, através de uma fake news, acusa José do quê? De estupro. Não tinha câmera naquela época, não gravou, e a palavra da mulher é maior do que a de um escravo. José foi preso. Na cadeia, com ele, havia um padeiro e um copeiro. Os dois presos também. E eles começaram a sonhar. E José interpretou o sonho dos dois. Um era para a morte, o outro era para a restituição do palácio. E assim aconteceu. Quando esse restituído ao palácio soube que Faraó teve um sonho e andava perturbadíssimo da cabeça, porque ninguém sabia interpretar o seu sonho, ele lembrou de José e falou para o Faraó: olha, tem um cara que foi preso comigo e o cara é sensacional, Deus usa a vida dele e ele interpretou o meu sonho. Talvez, senhor Faraó, ele interprete o senhor também. Chama José, José vem e o Faraó falou o seguinte: olha, o sonho é o seguinte, são 7 vacas gordas e eu vejo 7 vacas magras. E em determinado momento do sonho, as vacas magras comem e engolem as vacas gordas. E eu tive um outro sonho muito parecido também, só que agora com espigas de milho. A mesma coisa, as mirradas acabavam com as vistosas. O que significa? O José diz o quê? Através do poder de Deus: olha, Faraó, significa que Deus, dois sonhos iguais, significa que Deus tem uma pressa em concretizar algo. Esse algo é uma fome sobre toda a terra. São 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de miséria, de fome. Deus ajuda. Deus deu a interpretação. E depois, então José disse o quê? Faraó, se eu fosse o senhor, eu colocava responsáveis, gente de confiança, para nos 7 anos de vaca gorda, a juntar tudo que for possível, em todas as cidades, para que quando chegar os 7 anos de fome, o Egito não sucumba. E o Faraó olha para José e diz o quê? Poxa, tem alguém melhor do que você para cuidar dessa situação? E o Faraó mandou chamar ali sua corte, tirou do dedo um anel dele, de Faraó, de selo, de selar as ordens, deu para José, mandou selar uma carruagem maravilhosa, só perdia para dele do Faraó, e circulou com José no Egito, dizendo: olha, abaixo de mim José, o que ele mandar faz. Tá bom. O que nós podemos perceber, meus queridos? Que a história de Ruth, juntamente com exemplos como o de José, nos lembra da nossa responsabilidade de tomar decisões sábias. Deus, ele entra com providência, com certeza ele entra com providência, mas também nos cabe ter bom testemunho e agir com responsabilidade. Não adianta, quando eu ouço, é uma facada no meu coração, quando eu ouço a pessoa fazendo tudo errado, e aí eu pergunto para a pessoa: fulano, mas não é isso, não é desse jeito que deve ser feito. E a pessoa responde com a seguinte frase: mata o vosso pastor quando vocês fazem isso. Deus proverá. Se dá vontade de pedir assim: Deus, me provê um bastão para me dar. Não. Como tipo assim: eu vou fazer um monte de bobagem, eu vou largar minha vida na loucura, e Deus vai prover e vai dar tudo certo no final. Não é desse jeito, né? Não pode ser desse jeito. Ruth não ficou sentada trocando lágrimas com Noemi. Ela levantou e foi atrás pedir emprego, e pegou o mais básico que tinha naquela época.
correu atrás. Então, meus queridos, confie na providência de Deus, assim como Ruth. Confie que nos tempos difíceis Deus não vai te abandonar. Não importa as circunstâncias. Talvez Deus esteja planejando a sua bênção. Tenha paciência. Seja resiliente e seja perseverante. Dê valor para as pessoas que são generosas com você. Deus coloca pessoas generosas em nossas vidas e nós trocamos elas por bobagem, por pessoas que não valem nada. Por quê? Porque muitas vezes pessoas generosas em nossas vidas são leais. E melhor uma ferida de alguém que é leal, que diga na sua cara, olha, não faz isso que vai dar ruim, do que uma pessoa que fala, você é a melhor pessoa da face da terra. A gente perde pessoas generosas em nossas vidas atrás de elogios vazios. Busque a redenção em Cristo. Não busque no dinheiro, não busque na profissão, não busque no diploma, não busque nas relações horizontais. Busque a Jesus Cristo. Ele é o seu Redentor. Não é a poupança gorda, não é um bom emprego, não é um diploma na parede. Nesse capítulo nós vemos a redenção começar a ganhar forma, um raio de luz penetrando uma história escura, tenebrosa. Se a gente parar para pensar, Ruth, vou dar spoiler agora, Ruth ele casa com Boaz, tá bom? A gente vai ver na outra semana. Mas se a gente parar para pensar, que é da descendência de Ruth e de Boaz que nasce Jesus. É da família desses dois que vem Jesus Cristo, o nosso resgatador. Assim como na vida tem momentos que parece tudo tão incerto, sejamos sinceros, na vida de Ruth e Noemi era uma incerteza total. Eu não sabia nem se iam comer. Mas quando Deus age em nossas vidas, Ele vai convertendo corações, Ele vai transformando o comum em extraordinário. Talvez você não esteja no emprego que você gostaria. Talvez você vá para a escola contrariado. Talvez você vá para a faculdade chateado. Talvez você tenha tarefas lá na sua casa que você não gosta de fazer. Talvez tenha pessoas na sua vida que você tenha que tolerar. Mas o fato é que tudo que você faz tem um grau de importância no reino de Deus, que mais cedo ou mais tarde vai se apresentar em formas de oportunidade. Esse exemplo de Ruth nos inspira a confiar na providência de Deus, mas também a correr atrás das espigas daquilo que nós precisamos. Cada página dessa história nos lembra que somos parte de um plano divino. Será que Ruth imaginou isso? Quando nós lemos no capítulo 1, onde você for, eu irei, seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus, onde você morrer, eu morrerei, e que Deus me cobre, se assim não for? Será que Ruth esperaria o que vai acontecer com ela? Gente, o que vai acontecer com ela, maravilhoso. Mas eu vou contar isso para vocês da próxima vez. Nesse momento, eu convido você, olha para a sua vida. Talvez você esteja num momento de amargura. Eu convido você, não se torne mara, não se torne uma pessoa reclamona, que se queixa de tudo, nada está bom, nada é suficiente.
Talvez seja seu casamento, seu carro, sua casa, seu emprego, sua amizade, não importa. Não seja uma pessoa assim. Uma pessoa que não edifica as outras pessoas. Não estou falando para você fingir que sua vida é maravilhosa. Não é isso. Estou falando para você, olhe para o alto. Louva a Deus pelo maná. Olhe para o alto. Louva a Deus pelas pequenas coisas, pequenas oportunidades. Olhe para o alto. Agradeça a Deus que você está no colégio, está na faculdade, que você está no emprego. Agradeça a Deus. Está insatisfeito? Cresça profissionalmente, busca mais conhecimento. Mas agradeça a Deus esse processo. Para que quando você chegar no outro emprego e for entrevistado, o entrevistador falar: puxa, você está contratado. E aí você pergunta: mas por que você escolheu? Porque é o seguinte, sabe o emprego que você estava? É parente do amigo da minha namorada. E ele falou maravilha de você. Aquele que se ganha pouco e era chato, você fazia bem feito, como José. E o teu testemunho chegou onde você queria estar, para quem precisava saber. E Deus usou seus pequenos começos, suas tarefas mais rotineiras, para te abençoar. Eu convido você, seja um resgatador da sua família. Assuma uma responsabilidade, muitas vezes que nem é sua. Às vezes vai acontecer isso. Assuma responsabilidades. Abençoe pessoas, não porque elas mereçam, mas porque Deus tem te dado a mais, tem te abençoado, tem cuidado de você. Boaz, o filho da prostituta, era um homem de muitas posses. Ele chegou como a essa situação? Porque Deus abençoou lá a mãe dele, e foi abençoando a descendência. Deus tem te abençoado. Abençoe alguém também. E abençoar alguém não é dar 10 mil reais. Talvez é chamar para um lanche, um café, ter uma conversa, fazer uma oração. Abençoe as pessoas. Seja uma Ruth na vida das pessoas, ou melhor, seja um Boaz. E eu desafio você nessa semana a ser um Boaz na vida de alguém. Ruth não foi pedir: Boaz, vem me dar as coisas. Boaz olhou a necessidade daquela mulher. Eu não vou esperar pedir para Deus mandar alguém na sua vida essa semana para que você fale: eu vou ajudar essa pessoa. Eu vou pedir para Deus tocar no teu coração, e você, em oração, lembrar de alguém, qualquer pessoa, que você, durante a semana, você vai fazer pelo menos um ato de bondade na vida dessa pessoa. Um ato de gentileza, de proteção, de cuidado. Eu não tenho dinheiro. Não é só dinheiro. O Boaz aqui falou: Ruth, almoça comigo, come na minha mesa, traz para perto de você, pergunta como a pessoa está, se importe com ela. Que o Senhor Deus abençoe vocês, que vocês sejam bênção na vida de alguém essa semana, assim como Boaz foi na vida de Ruth. Deus convido a ficar em pé. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. O Senhor tem entrado com providência em nossas vidas de tantas maneiras, e o fato é que muitas vezes isso acaba passando desapercebido por nós. Nos perdoa, Senhor, nos dá um olhar espiritual capaz de reconhecer o teu cuidado, o teu amor, o teu agir em nossas vidas. Mas também te peço, em nome de Jesus, nos dá a capacidade, Senhor, de buscarmos também ter um testemunho que honre e glorifique o teu nome e que seja edificante para as pessoas. Peço, tira do nosso lábio uma murmuração, nos dá a ação de graças. Tira da nossa vida, Senhor, a reclamação da rotina, nos dá prazer nas pequenas coisas, esperando do Senhor que o Senhor nos abençoe e coloque em grandes coisas, Pai. Talvez não sejamos bilionários como aqui os homens citados, talvez não materialmente,
Mas, por outro lado, talvez nós tenhamos relacionamentos que valem mais do que ouro. Louvado seja o teu nome por isso. Eu peço as tuas bênçãos sobre a vida dos teus filhos, Senhor, em todos os quesitos. E peço que eles sejam generosos. E eu te peço isso no nome santo de Jesus. Amém. Que o amor do Pai, a redenção de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês.